Vamos falar hoje sobre sabotadores. O que que te emperra nessa vida para aprender inglês? O que que te atrapalha? O que que fica no teu caminho que tá aqui, ó, que você fica pensando e fica acreditando nesses pensamentos e no final das contas não aprende inglês, não se desenvolve. Eu já falei várias vezes sobre coisas muito parecidas com isso, mas hoje eu vou pegar um livro que eu já recomendei várias vezes por aqui, que chama Inteligência Positiva, que é o último estudo mais massa de todos sobre inteligência positiva e sabotadores. Sabe, gente, que já... Deixa eu só dar um parênteses rapidinho sobre esse livro. Qual que é a grande sacada, a grande inovação da inteligência positiva? Antes tinha o QI e as pessoas eram medidas pelo número, pela quantidade de QI que elas tinham. Depois descobriram as múltiplas inteligências, daí perceberam que as pessoas são inteligentes de formas diferentes. Depois veio a inteligência emocional e daí as pessoas começaram a sacar que não adianta nada você ter o seu intelectual muito desenvolvido e não ter inteligência emocional, inteligência social. E agora, gente, o último de todos é inteligência positiva, o seu QP, o seu quociente de positividade que interfere diretamente no seu sucesso. Nesse livro aqui, o Shirzad Chamine, que é o autor, ele consegue decodificar 10 sabotadores que todos nós temos. Eu, você, sua mãe, sua avó, sua melhor amiga, seu marido, seu namorado, seu filho, todo mundo tem, gente. E como é que esses sabotadores funcionam no inglês? Como é que eles agem para atrapalhar a nossa vida e não deixar a gente aprender o idioma? Quando a gente está fazendo um processo de coaching de inglês, é o que eu faço, a gente faz esse teste. Inclusive, gente, procurem aí, o teste é gratuito e online, tá? Para descobrir qual sabotador que você tem mais em alta aí. Então é assim, ó, Ellen, chama inteligência positiva, tá? Do Shirzad Chamine. Logo depois aqui da live eu vou fazer um post recomendando o livro. Então hoje eu me baseei nele e a leitura que eu faço sobre cada sabotador que ele apresenta lá no livro, que a gente pode levar para qualquer coisa da nossa vida, e eu vou puxar aqui pro inglês. E aí você vai se identificando aí, sabe? Depois faz o teste para ver qual deles que mexe mais com você. Então o que é um sabotador, gente? Sabotador é um pensamento recorrente que a gente tem, que fica lá no nosso cérebro, atrapalhando o cérebro de funcionar corretamente, do jeito que vai levar a gente ao sucesso, à felicidade. Então, a gente tem duas partes, né, no cérebro. Uma é o cérebro sábio, inteligente, que faz o que precisa ser feito, que pensa da melhor forma, que agiliza as coisas pra gente ter sucesso. Sucesso em tudo nessa vida. E a outra parte do cérebro é o cérebro sabotador, que tem o mestre de todos os mestres, que é o crítico interno. O que é o crítico interno, gente? É aquele pensamento que você sempre fica colocando crítica negativa nas coisas que acontecem e o que acontece com você. Então, o crítico interno, ele é o principal de todos. Ele fala que é o pai de todos, assim, sabe? É o principal de todos os sabotadores. E as pessoas que têm, assim, um crítico interno são geralmente as pessoas que têm vergonha de falar, porque elas ficam pensando no que os outros vão dizer, né? Elas ficam se avaliando, tipo assim, eu sou o pior de todos, eu não sei nada, eu sou horroroso, sou pior, sabe? Eu sou burro, eu sou tudo isso, e a pessoa sempre se critica e isso trava de um jeito que a pessoa não consegue participar de conversa nenhuma, de reunião nenhuma, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue falar em sala de aula. Para vocês terem uma ideia, tem um desafio que eu comecei ontem de falar inglês todos os dias por áudio e por vídeo no WhatsApp, pois sabe que tem gente que não entrou por medo do julgamento dos outros. Então o crítico interno é você se sabotar por você se criticar e achar que tudo que você faz está ruim, tudo que você faz está errado, né? E você ficar, mas isso eu tô buscando a perfeição, né? Não, na verdade eu sei que eu sou capaz demais, mas no final das contas você acaba não fazendo nada. Então o crítico interno é o primeiro deles. Todos nós temos. Qual que é o problema? Quando isso está fora da medida. Quando a gente fica sempre se criticando. Sempre assim, tudo que você faz é ruim, sempre outra pessoa é melhor, sempre os outros não sei o quê. Primeiro de todos temos. Quando tá pouquinho, quando tá domado, beleza. Agora, quando toma conta de você, aí não.
O segundo deles chama insistente. Gente, olha só, os nomes assim são as traduções, né? O livro é escrito em inglês, então eu vou ler o que tá aqui em português. Mas quem quiser já se aventurar e ler o livro em inglês, manda ver. O insistente geralmente são aquelas pessoas que querem saber assim, mas eu tô falando certinho? Eu tô escrevendo perfeitamente? Sabe? Essas pessoas não admitem falhas nenhumas, sabe? Não, eu tenho que falar certo, gente, não pode ser errado. Não, eu não posso, sabe? Cara, quando você tá aprendendo a falar inglês, a escrever inglês, a ler, você vai errar muitas vezes, vai falar muita merda, você vai pagar mico, né? E faz parte do aprendizado. Deixa eu contar uma história pra vocês. Primeiro teste de inglês que eu fiz na minha vida, eu estudava na Cultura Inglesa de Londrina. Eu lembro que foi o Marcos que fez o teste oral comigo. Eu tava lá no, sei lá, Teams One, alguma coisa, assim, tinha 10 anos de idade. Ele me perguntou assim, so, hi Camila, how are you? E eu falei, 10 years old. Dele, ok, you're 10, but how are you today? Tipo, eu tava tão louca de fazer certinho, responder a pergunta certinha, que eu respondi errado. Gente, faz parte. Virei professora de inglês, virei coach de inglês, fiz mestrado em inglês, não foi aquele erro que me definiu. Entendeu? Então errar, tudo bem. Falhar faz parte. E você não pode não aceitar essas falhas, ok? Então, insistente é aquela pessoa que fica, não preciso ser perfeitinho, não precisa ser impecável, não preciso saber tudo sobre o verbo to be antes de eu ir para a próxima lição, ok? O próximo chama prestativo. Aí, gente, vamos pensar. Prestativo é uma pessoa que sempre quer agradar os outros, sempre quer fazer para os outros. E como que isso funciona no inglês? Tudo entra na frente de estudar inglês. Então, é filho, é marido, é chefe, é amigo, é qualquer coisa, qualquer pessoa que precise dela, ela vai tirar o inglês da linha e atender essa pessoa. Por quê? Porque ela é prestativa. E isso é um sabotador, sim. Porque daí você tira a sua prioridade, a sua meta da frente e vai fazer o que a outra pessoa precisa. Ah, Camila, quer dizer então que a gente não tem que atender as outras pessoas? Cara, quando é o teu horário de estudar inglês, quando você define na tua agenda que é, não. Você tem que priorizar aquilo, senão não vai acontecer. E sempre tem, gente, eu lembro assim de incontáveis vezes de ter alunos assim, ah, mas é meu chefe no telefone, ah, mas a minha mulher ligou, ah, mas não sei o quê. Cara, sabotadorzíssimo esse. Atender o outro pra agradar e ó, foge do inglês. Às vezes as palavras somem da cabeça, aí não consigo falar. Zico, quando a palavra some da cabeça é porque o sabotador já tomou conta de você, aí dá branco. Porque daí ficou tão na ansiedade, tanto pensando mais como vai falar do que eu deixar fluir, que daí dá esse branco. E dá mesmo, Zico, é verdade o que você falou, né? Às vezes assim, tipo, cara, fugiu a palavra, dar risada, procurar outra palavra, achar um outro jeito, né? Dizer, cara, esqueci a palavra tal. São formas, mas se chega no ponto de sumir a palavra que você já aprendeu, que você já sabia, é porque você está muito mais tenso com outras coisas do que com o aprendizado, na verdade. Então já chegou no sabotador, tá dominando. O próximo sabotador é o hiperrealizador. Então, como que funciona o hiperrealizador no inglês, gente? É a pessoa que quer excelência em tudo. Sabe aquela pessoa que tem uma prova na escola, a pessoa tira, sei lá, 96 e tá infeliz, não tá legal, não tá bom. Sabe? Ela não consegue ver melhor, ela não consegue ver que, por exemplo, ontem ela não conseguia assistir um filme com legenda em inglês, hoje ela consegue, mas pra ela não tá bom, preciso mais, é sempre a mais, e coloca metas assim, inatingíveis, tipo, não, preciso estudar, não vai funcionar se eu não estudar 1 hora por dia, e ela não entende que o importante é a frequência, a consistência, e nem tanto a quantidade de horas, então é aquela coisa de sempre a mais, sempre metas extremamente difíceis, que daí frustra. Certo? Então, ser hiperrealizador, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, gente. É uma pessoa que é competitiva e assim, com os outros, com si mesma, sabe? Tipo, não, cara, o pessoal na minha turma, não, mas não sei o que no meu trabalho, não, mas, sabe? E daí isso bloqueia, porque daí a pessoa começa a se sentir um bosta, um burro e tudo mais, e toma conta o crítico interno, né? Porque ela se colocou assim, cara, eu só sou bom se eu estiver nesse patamar aqui, qualquer outra coisa não presta. Entendeu? Primeiro passo, gente, passo a passo, devagar, as coisas têm que vir aos pouquinhos. O próximo, gente, eu amo lidar com pessoas que têm esse próximo sabotador, que é a vítima. Então, assim, ó céus, ó vida,
sabe? Ah, mas porque tá muito frio. Ah, mas porque é muito caro. Ah, mas porque eu não tenho tempo. Ah, mas porque inglês é muito difícil. Ah, mas porque eu tô muito velho. Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum motivo, sempre é culpa de alguém, né? Nunca é a pessoa que fala, cara, quer saber? Nunca foi minha prioridade. Eu sempre me enganei. É a pessoa que não assume, sabe? É a pessoa que não tem a autorresponsabilidade de entender que a única pessoa. Só um minuto, gente. A única pessoa que vai conseguir fazer o processo do inglês acontecer na vida dela é ela mesma. Então ela faz o quê? Bota a culpa em tudo. Ela é uma vítima do mundo, gente. Olha que dó. Ela é a única pessoa nesse mundo que não consegue. Tipo, o mundo inteiro consegue, menos ela. Sabe? Nossa, todo mundo pode, menos eu. Sabe? Por quê, gente? Por acaso Deus colocou o dedo e falou assim, ó, você não vai aprender inglês. Não, minha gente, né? Para de colocar a culpa em qualquer outra coisa. Ah, mas porque a aula é muito tarde. Ah, mas porque é online. Ah, mas porque eu tenho que ir até a escola. Tudo vai ter um motivo. A pessoa vai achar uma desculpa pra não fazer. Daí é vítima. Tipo, gente, o que eu posso fazer? Eu tô querendo aqui, sabe? Mas o mundo não deixa. Fala sério, adoro lidar quando aparece esse sabotador numa sessão, já falo, deixa comigo que eu vou conversar com essa pessoa aí. Bom, é aquela tipo de pessoa que fala assim, mas eu sou o pior da turma, eu não vou conseguir, ninguém me entende, sabe? Essas frases são as mais típicas, né? Aí tem um outro sabotador que chama hiperracional. Gente do céu, quando entra um bicho desse na sala de aula, dá 3 tipos de arrepio. Porque é assim, mas por que o inglês é desse jeito? A pessoa intelectualiza o aprendizado. Ela não curte, ela não sente, ela não vivencia o inglês. Ela tem que entender por que aquela letra tá lá, por que aquela palavra tá lá, por que conjugação é assim, por que isso aqui é exceção, por que é diferente de português. Em português a gente não fala assim. A pessoa analisa, gente, ela disseca o inglês. Fala sério. Me fala uma coisa séria. Quando a pessoa vai pra esse nível e fica puta, não aceita regras, né? Eu contei pra vocês aqui uma vez de uma ex-aluna minha que ela assim, ela não aceitava o fato de que quando a gente fala thank you, a resposta pode ser you're welcome. Pra ela, you're welcome era você é bem-vindo. Mas eu não falo você é bem-vindo quando é welcome, quando é thank you. E ela ficava puta. Eu falei, gente, 2 trabalhos. Você fica puta e você diz ficar puta. Porque é assim que a gente fala de nada. Sabe? Então a pessoa fica lá intelectualizando tudo do inglês e não vivencia, não sente a língua, não faz a leitura facial, corporal, do tom de voz da pessoa, que tudo isso faz parte da compreensão da linguagem. A pessoa fica lá. Mas por que isso aqui que é uma exceção? Porque, sabe assim, fica cri-cri pras coisas? Tipo, gente, só vai tomar teu tempo e tua energia de ficar overanalyzing the language, certo? Então, hiperracional é a pessoa que, assim, quer saber o piriri do piriri do piriri do piriri e não deixa fluir, não deixa acontecer, não deixa o inglês se internalizar na pessoa. Outro sabotador é o inquieto, é a pessoa que não consegue focar, a pessoa que se dispersa facilmente. Então, é aqueles bicho que tá estudando, mas tá com o celular ligado do lado. Sabe? E tá lá, pipocando mensagem do Instagram, coisa do WhatsApp, ela tá prestando atenção no que tá acontecendo lá fora, ela resolve cutucar a unha, aí ela resolve que tá com sede, aí vai no banheiro, a pessoa não sossega, ela não concentra, ela não tem atenção plena. Então assim, beleza, eu vou ouvir música, quando ela vê, ela tá fazendo outra coisa e a música tá só de fundo, ela não tá ouvindo com atenção, com o objetivo de pegar, sabe, o que eu entendi, o que ele quis falar. Não dá, a pessoa não se concentra, então ela é a inquieta e é assim que esse sabotador se manifesta na hora do inglês. E olha só, e faz isso, gente, pra fugir, porque é uma dificuldade que a pessoa tem. Ó, o Francisco aí se entregando, né, Fran? Se entregando, já achamos o seu, inquieto. E ela sempre acha alguma outra coisa pra fazer. Então, por exemplo, tô estudando, mas eu preciso pendurar roupa, porque a roupa terminou de lavar. Daí levanta e vai lá, aí para. Né? Mas eu preciso falar com fulano. Aí para. E daí nunca foca, nunca concentra, nunca vai desenvolver. Inquieto. Veja se é você. O Fran já se entregou aí dizendo que é ele mesmo. Massa, Fran. O próximo, gente, controlador. Aí é aquela pessoa, né, que assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma como eu acho que é certo. A pessoa paga um curso
paga um professor e ele quer dizer pro professor como que as coisas têm que acontecer. O método que ele tá fazendo diz lá, não traduza, não fique traduzindo as coisas. Mas ele vai lá e faz o quê? Traduz, né? Ou a pessoa fala, não preciso fazer tarefa. Porque tem que estar no controle dele. Já que o inglês, ele sabe que ele não está controlando, por isso que ele está lá estudando, né? Ele fica tentando controlar tudo. Tipo, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, de novo, não segue as orientações. Essa pessoa tem muita dificuldade de ouvir crítica, de ouvir correção, sabe? Do professor falar, calma, faz assim, vem comigo. Não fica anotando as coisas agora, olha pra mim. Gente, eu lembro tanto disso, sabe? Você tá lá começando uma explicação, você tá desenhando raciocínio com a pessoa. Aí a pessoa, não, mas fala de novo, quero copiar. Tá, desliga, sabe? Não pega a caneta agora. Ouve o que eu tô falando, segue o raciocínio comigo, mas a pessoa tem que controlar. Ela não pode ser controlada, entendeu? Por que esquecemos fácil as palavras de um dia pro outro? Valdo, já vou chegar lá, beleza? Já vou chegar lá. Ó o Zico, aí Camila, eu consigo focar muito, massa. Entendo bastante inglês, consigo escrever, mas na hora de abrir a boca só sai o básico do básico. Zico, tá lindo sair o básico do básico. Quanto mais craque você ficar no básico do básico, melhor. Porque é do básico que a gente passa pro intermediário. Não tem como pular do básico pro avançado. Beleza? Então, tudo bem. Tudo bem. E eu vou ser bem sincera contigo, Zico. Não tem como você ser super Power Rangers na leitura, sabe? Na escrita ou em ouvir, e daí só na fala você trava completamente. Então, talvez a sua percepção do que eu sei tudo não esteja tão correta assim, tá? Não tô dizendo que é o caso, mas pode ser, ok? E mais uma coisa, a pessoa que é controladora, gente, quando você tá lá falando inglês, que nem o Zico falou, eu tô tendo uma percepção legal aqui de leitura e tudo, mas na hora de falar, não sai do jeito que eu queria, perdeu o controle. Ou, quem tá aqui, o Valdo me disse que esquece as palavras, perde o controle, porque na cabeça dessa pessoa era pra lembrar tudo, né? É pra lembrar todas as palavras. Falando nisso, gente, cientificamente comprovado, sabe quantas palavras é normal, o ser humano normal lembra de uma aula para outra, de um dia para o outro, de palavras novas que ele aprendeu no outro idioma? 7. Faz as contas aí. Então, se você tá lá estudando um conteúdo, aí, Valdo, que eu falei que eu respondesse para você, já vou aproveitar aqui, tá? Então, você tá lá, tem gente que faz uma lista de palavras. Nossa, hoje aprendi 30 palavras novas. Cara, se você lembrar 7, você é um ser humano normal. Se você esqueceu as outras, você é normal, certo? Então, por isso que não adianta a gente ficar, nossa, eu quero aprender tudo hoje de uma vez. Vai de pouquinho. Vai de 2 em 2 palavras por dia. Faz as contas no ano. Se você ficar de 2 em 2 palavras todos os dias, quantas você vai aprender no fim do ano? Entendeu? Então, às vezes, a gente esquecer, não é porque a gente é burro, porque a gente não tem memória. Talvez não fez sentido, talvez você não fez a ligação exata do jeito que precisava e, às vezes, você pegou muita coisa num dia só. Sabe? Em vez de ficar... Aí tem gente que fala, mas a aula é repetitiva, o conteúdo é repetitivo. Gente, tem que repetir, é assim que a gente aprende. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta, a dirigir, repetindo, fazendo isso milhões de vezes? Por que Jesus que o inglês vai ser diferente? Me conta, né? E o último... Que daí, gente, esse aqui é outro, né? Tipo, eu já falei que eu gosto de lidar com todos, mas esse também é outro que eu adoro lidar. Chama esquivo. As pessoas que têm o sabotador esquivo são as pessoas que focam no positivo e no agradável. Ou seja, se ficou desconfortável, essa pessoa, zarpa, vai-se embora. Então, assim, é a pessoa que falta no dia da prova, sabe? É a pessoa que fala, mas não fiz a tarefa porque não sei o quê. Tudo que vai incomodar um pouquinho a pessoa, tudo que vai tirar ela da zona de conforto, ela, zarpa, se esquiva, entendeu? E daí é assim, mas hoje é a aula que vai ter a revisão não sei o quê. Gente, ela vai inventar o motivo que for para fugir, porque é onde vai se dificultar. E outra coisa também, a pessoa que tem o sabotador esquivo é a pessoa que vai assim... nossa, eu adoro ler em inglês e eu leio bem, ou seja, fico confortável com a leitura. A pessoa vai fazer o quê? Ler e vai pegar um monte de livro, e vai ler, e vai ler, e vai ler. O que incomoda? Falar. A pessoa não vai falar nunca nessa vida, ela vai fugir que nem o diabo da cruz, entendeu? Por quê? Porque ela tá fugindo do desconforto. A Diele dizendo, quando os nativos falam frases longas, eu me perco e não lembro nem da primeira palavra, fico muito nervosa, tá vendo, Diele? É o nervosismo, é a ansiedade, né? E às vezes assim, tipo, calma, fala devagar, repete, volta, né? Então, é o nervosismo, é a emoção que te atrapalha. Porque eu já te ouvi falando inglês, teu inglês é muito bom, Diele.
Entendeu? Então, assim, se você fala muito bem, você provavelmente entende muito bem. É a emoção que tá descompensada aí que a gente tem que alinhar, ok? O Paulo, vamos ver. Camila, você acha que com o alfabeto em inglês a gente aprende fácil ou foi só uma ideia? Paulo, o alfabeto é super importante. Tem um monte de gente que odeia, né? Vai começar a estudar inglês, entra lá, aula do básico 1, tem que aprender número, tem que aprender o alfabeto. Cara, isso é super importante por um motivo principal. Quando a gente viaja no Brasil, olha só, meu nome é Camila Tucunduva. Já no Brasil, o povo se bate pra... Ai, como é que escreve seu sobrenome mesmo? Imagina quando eu viajo pra fora. Ninguém consegue escrever Tucunduva. Então, quando eu tô no aeroporto, quando eu tô na imigração, quando eu tô em qualquer lugar e eu preciso dizer meu nome, eu preciso fazer o quê? Soletrar. E pra soletrar tem que saber o quê? Alfabeto. Entendeu? Ou você vai fazer um pedido, você vai soletrar um e-mail para uma empresa. Você trabalha com uma empresa e você quer pegar o e-mail da pessoa. Você vai ter que soletrar? Alfabeto é super importante, gente. E assim, não só por isso, mas hoje se fala muito de indicadores de performance. Então tem os KPIs. O que você está fazendo, gente? Você está falando as letras, né? Ah, é o meu Gmail. G é a letra G. Entendeu? Gente, tudo tem letras, tudo é abreviação. Você tem que saber o alfabeto super bem sabido para você poder desenvolver. E ele tá presente em muito, tipo iPhone, é o iPhone, né? Em vez de ficar falando errado esses termos, que são abreviações, aprende o alfabeto certinho, né? E outra, do que eu tava dizendo lá do esquivo, o que te incomoda é o que o esquivo vai fugir, só que é justamente o que essa pessoa precisa. Então, às vezes assim, eu gosto de assistir filme, a pessoa ouve e entende bem, mas ela precisa escrever. Mas ela vai fugir da escrita para sempre. Ela nunca vai escrever. Ela vai achar desculpa, ela vai fugir, ela vai se esquivar. Então, esse é outro sabotador. Beleza, gente? Então, olha só. Primeiro, recomendação de leitura mais uma vez da inteligência positiva. Eu transformei esses sabotadores que tem aqui, que servem para tudo na vida, como que eles se manifestam no inglês e como que eles atrapalham a nossa vida. Quem quiser fazer o teste online tá lá, é só buscar no livro ali, tá certinho. Dentro de um processo de coaching de inglês, eu faço essa análise com a pessoa para ver exatamente o sabotador que essa pessoa tem, os sabotadores, que às vezes é mais que um, certo? E o que a gente pode fazer para combater cada um deles. Mas sabe o que é o mais importante? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe por quê, o que está acontecendo, sabe aquela coisa do o que é visto não pode ser desvisto? Né? You can't unsee. Então, quando você sabe, você vai se sacar. Tipo, gente, tô fazendo sabotadora que tá me dominando. Eu vou dominar esse cara aqui. Não vou deixar ele ganhar de mim, não. Quando você se conhece, você sabe lidar com esse inimigo, com esse vilão. Então, a fonte de tudo, o primeiro passo de tudo, é a gente conhecer o que a gente precisa combater. Tendo esse conhecimento, aí a gente vai desenvolver ações para não deixar que esse sabotador tome conta. Toda vez que você perceber que você tá fugindo, que você tá lá desconcentrado, cara, eu já levantei quantas vezes aqui da hora que eu devia estar prestando atenção? Quantas distrações eu já entrei? Quantas pessoas eu parei para atender a hora que era a hora de eu focar no inglês? Sabe? Quantas vezes eu já me vi falando, porque eu quero o inglês britânico, o inglês americano não é legal, eu quero o britânico. Cara, sério, sabe? Inglês pode aprender qualquer um que seja, não é? Mas eu só vou aprender porque... Mentira! Mentira da barata! Para de se enganar. Faz o que tem que fazer, não é difícil, se joga. E eu já vou aproveitar para dar mais uma dica de leitura aqui para quem tem vergonha de falar. Que outro sabotador, ou o principal dos sabotadores, que é o crítico interno, é quando você fica, mas eu vou falar isso na frente das pessoas, o que vão pensar de mim? Vou pagar mico, como que assim? Nossa, vou morrer, né? Porque eu falei, sei lá, um erro, uma pronúncia errada, né? O maior problema é a procrastinação. Eu sei, mas é difícil mudar. Tá vendo? Como você já deu o primeiro passo. O segundo é agir para fazer alguma coisa acontecer. Sobre vergonha, tem um livro lindo e maravilhoso e tem um monte de TED Talks dessa autora aqui que chama Brené Brown. Ela tem 3 livros, certo? Que ela fala de vergonha. Certo? Zico, aproveita aí, ó. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Zico, esse livro é pra você, hein? Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é uma delícia de ler. Gente, 1000 anotações minhas aqui. Você lê assim,
Piscar de Olhos. Ela tem 3 livros. Procurem os TED Talks da Brené Brown. Ela é excelente. Tem um pouco de todos. Donizete, todos nós temos, tá? Um pouco de todos. A gente tem que pegar, Donizete, qual que tá mais em alta. Quando você fizer o teste, você vai ver assim que vai ter 1, 2 ou 3, ou às vezes um que tá muito mais forte. Aí você vai olhar, analisar e falar, cara, é esse aqui que tá me atrapalhando mais hoje e como é que eu posso combater esse sabotador? E de novo, a Camila falando, ó, vergonha, medo de errar. Aí a gente precisa trabalhar, Cami, o que te dá vergonha do quê? Sabe? Qual que é a tua insegurança? E vamos trabalhar a tua insegurança, porque, gente, é isso que trava. Não é o idioma, não é a dificuldade linguística, porque se a gente fala português, escreve português, lê em português, a gente tem o que precisa no nosso cérebro para aprender inglês, então não é esse o problema. O problema são as emoções que esses pensamentos sabotadores causam na gente. Aí a gente esquece palavra, aí a gente não consegue falar, a gente fala básico quando a gente já sabe avançado, a gente procrastina, a gente foge. Procrastinar, provavelmente, Cami, você tem o esquivo, né? Que é fugir da batalha. Tem um documentário, Rômulo, verdade, da Brené Brown, no Netflix, lançou recentemente, né? Super bom também. Certo, gente? Analisem aí, vejam qual que é o sabotador que você tá vendo. Esse aí sou eu. Façam um teste online, que é gratuito, tá lá. Inclusive o Shirzad Chamine, que é o autor do livro, ele ainda tá coletando dados de todo mundo, por isso que o teste tá aberto para todo mundo fazer. E peçam ajuda quando vocês não conseguem fazer sozinhos. Certo? Uma das coisas de quem tem muito orgulho, assim, sabe, hiperrealizador, eu sei, eu consigo, eu dou conta, né? Eu já sei tudo na minha vida, eu sou adulto, eu consigo me virar, pago minhas contas. Peça ajuda. Quando você não tá dando conta, peça ajuda. Tem eu aqui para te ajudar, tem um monte de gente para te ajudar. Já que você me conhece, me manda uma mensagem, vamos trabalhar com isso. Nem que a gente marque, gente, só uma sessão de sabotadores. Não precisa nem fazer o processo inteiro. Vamos fazer só a sessão de sabotadores? Só pra gente ver e decodificar e mexer certinho nesse, só pra ver qual que é que te ataca e a gente atacar ele assim, ó, nas pernas para quebrar isso e parar de ter história triste com inglês? Fica aqui o convite para vocês, beleza? Um beijo grande, bye bye!